Olá, eu sou a professora Virgínia, da Faculdade de Farmácia da UFRJ, e venho nesse webinar apresentar minha experiência analítica na produção e monitoramento de derivados de cannabis. Então, eu coordeno projeto de extensão e pesquisa nessa área, e esse é o tema que eu vou apresentar. Agradeço a Analítica pelo convite e vou apresentar um pouquinho do trabalho. Então, no contexto da extensão, eu coordeno um projeto que chama Farmacannabis UFRJ, que faz o monitoramento e dá apoio para pacientes que cultivam e produzem extratos de cannabis. Então, a função aqui, né, na produção, é transformar essa matéria-prima, que é cultivada em casa pelos pacientes, no medicamento. Aí são fotos reais, né, de pacientes que cultivam, então, algumas fotos de plantas, para introduzir a cannabis. A cannabis é um gênero, de uma planta que tem uma espécie e várias subespécies, e essa planta vem sendo utilizada há muitos anos no tratamento de diferentes enfermidades. Então, no século XX ela foi proibida, ela ganhou status de droga proibida pelo uso recreacional e social para alterar a consciência, e ela passou-se a controlar, né, proibir realmente o cultivo e o uso dessa planta na preparação de extratos medicinais. Com o advento, né, nos Estados Unidos, uma criança portadora de epilepsia refratária, em que nenhum outro medicamento controlou seu quadro patológico, obteve sucesso, né, com terapia com extrato de cannabis rico num canabinoide chamado canabidiol, e a partir disso e outras experiências impulsionaram as pessoas, a sociedade, a exigir a volta dessa terapia e a descriminalização da cannabis. Então, esses pacientes que cultivam, eles cultivam com salvo-conduto judicial, foram à justiça pedir esse direito, e nesse contexto que ocorre o projeto. Tá? Houve um movimento social bastante grande, foi apoiado, né, por coletivos e movimentos sociais, e atualmente muitas famílias cultivam e preparam seu próprio extrato. Daquela planta que foi apresentada, são colhidas as flores, e essas flores que vão ser utilizadas na preparação do medicamento. A cannabis é uma planta que tem espécimes pistiladas, espécimes estaminadas, popularmente conhecida como masculina, estaminada e pistilada feminina. Isso, as flores das espécimes fêmeas é utilizado na preparação do medicamento, por conter maiores teores de canabinoides. O cultivo dessa planta ocorre em solo argiloso e pode ser cultivada outdoor ou indoor nessas condições. Tá? Cada tipo de cultivo tem sua vantagem e desvantagem, né? Então, o outdoor ele tem um menor investimento, plantas mais resistentes, mas um menor controle de composição, né? E o tempo de colheita é maior. Então, em países onde a cannabis é cultivada com finalidade industrial, há diferentes modos de cultivo, mas para o medicamento tem se dado preferência para o cultivo indoor. Para a colheita desse material, dessas flores, é observado os tricomas, que eu vou falar no próximo slide, se ele está numa coloração âmbar, quer dizer que ele está num estágio já de maturação, né, desses, seria o teor, teoricamente, o teor máximo desses canabinoides. Essa planta, quando cultivada após a colheita, ela vai sofrer o processo de secagem, então, no ambiente doméstico, essa planta é seca pendurada em armários pelo caule, ou simplesmente esse caule, né, junto com as flores, são colocados numa caixa e armazenado em armário escuro, em local escuro e seco, né? Aqui o slide anterior mostra essas flores já separadas, aqui no caso é uma máquina, né, separada mecanicamente, as flores. Nessas flores, então, o que a gente está buscando? Os marcadores farmacológicos.
nesse projeto, os parâmetros de qualidade, os parâmetros de validação, eu adoto o de fitoterápico, né? Porque, embora a Anvisa não tenha registrado os produtos de cannabis como fitoterápico, e esse registro tem uma barreira complicada, porque, por exemplo, a legislação de fitoterápico no Brasil proíbe o registro como fitoterápico se o medicamento for utilizado para o tratamento de doença grave, que é o caso da cannabis. Então, isso vai ser uma barreira regulatória. Mas, no projeto, eu adoto esse conceito de marcadores farmacológicos, assim como é adotado em fitoterápico. Então, nessas flores, a gente tem aqui várias estruturas que são os tricomas glandulares. Então, a gente tem os tricomas tectores e os tricomas glandulares, onde são formados, né, são armazenados, produzidos e armazenados esses metabólitos secundários, fitocannabinoides, terpenos e outros compostos. Então, as flores, a resina, né, que a flor é bastante pegajosa, ela está repleta desses tricomas contendo esses metabólitos secundários. Então, aqui alguns canabinoides, os majoritários nas plantas de cannabis é o delta-9-THC, tetraidrocannabinol, e o canabidiol. Tá? Nós temos plantas perfil cânhamo, internacionalmente chama hemp, né, do inglês hemp, que são plantas com baixos teores de THC. Tá? Há plantas do tipo hemp com altos teores de CBD. As plantas do tipo marihuana ou maconha, que também lá nos Estados Unidos chama drug type, são as plantas ricas em tetraidrocannabinol, que é o composto psicoativo da cannabis. Tá? É ele que tem a propriedade alucinógena, né, e de euforia, ao contrário do canabidiol, que tem característica, né, farmacológica, propriedade farmacológica depressora do sistema nervoso central, anticonvulsivante e antipsicótica, além de outros efeitos. Né? O THC também tem outras propriedades, como antiemético, analgésico, mas eles têm efeitos no sistema nervoso central paradoxal, canabidiol e THC. Além desses canabinoides majoritários, há vários outros canabinoides, já foram descritos mais 100 canabinoides nas plantas de cannabis. Aqui a formação, né, desses metabólitos secundários, sendo que THC e CBD, né, THCA, inicialmente ele vai estar na forma ácida de ácido tetraidrocannabinólico, quando sofre descarboxilação se forma a forma neutra THC. Tanto o THC quanto o CBD, eles se originam aqui do ácido canabigerólico. Além dos fitocannabinoides, também nós temos como marcadores farmacológicos, não principais, mas também que têm atividade farmacológica ainda sendo investigada, são os terpenos. Então, o conjunto de fitocannabinoides, terpenos e ainda outros compostos que não estão bem esclarecidos, teoricamente é o que vai resultar no efeito comitiva farmacológico da cannabis, que se atribui que diferentes variedades teriam diferentes efeitos farmacológicos. Essa matéria-prima, então, como nós temos diferentes variedades de cannabis, diferentes subespécies e variedades, é necessário fazer a caracterização da matéria-prima, avaliando aí o perfil de canabinoides. No nosso trabalho, a gente adotou, para fazer essa caracterização, a cromatografia líquida de alta eficiência. Nos baseamos nesse artigo, né, para fazer o método, e aqui a gente estuda os teores nessas variedades. Aqui mostrando algumas variedades, tem diferença morfológica, né, macroscópica. Por exemplo, você olha a planta e ela é diferente, por exemplo, de outra variedade como essa daqui. Então, algumas plantas têm algumas variedades você consegue ver a diferenciação morfológica, mas obviamente que isso não isenta de fazer o perfil químico, que é isso que vai definir
né, orientar a preparação do extrato medicinal. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, isso aqui são duas plantas diferentes, duas variedades diferentes, uma rica em CBD, no caso ácido canabidiólico, porque na flor, antes de descarboxilar, de aquecer a flor, vai estar nessa forma, e a gente tem uma outra variedade que é rica em THCA. Além dos fitocannabinoides, então, tem a caracterização também, ela é feita pelo perfil de terpenos, né? Na verdade, não é que é feita, a gente está propondo isso, está estudando se o perfil de terpenos também pode ser empregado como parâmetro de caracterização da matéria-prima. Então, nós desenvolvemos aqui o método por Headspace e microestação em fase sólida acoplado, né, com a análise, né, identificação por CGMS, e vimos que, apesar da flor de cannabis apresentar mais de 40 terpenos, houve 9 terpenos que esteve presente em todas as variedades analisadas. Atualmente, a gente já aumentou esse N, mas nessa publicação a gente mostrou as 12 amostras que tínhamos analisado, e 9 terpenos foi frequente em todas elas. Então, ainda está sendo estudado se esse perfil de terpenos ele é fixo dependendo da variedade. Na preparação do medicamento, como eu citei essa questão da descarboxilação, na flor a gente vai ter os canabinoides nas formas ácidas, e para preparar o medicamento é necessário fazer a descarboxilação por aquecimento. Por exemplo, o THCA, ele não tem efeito psicoativo, ele não tem uma propriedade psicoativa. O THC, sim. Então, por exemplo, na condição de uso em que o indivíduo fuma as flores ricas em THCA, ele faz essa descarboxilação em loco, no momento que ele fuma. Para fazer o medicamento, então, é necessário fazer essa descarboxilação. Então, eu trago alguns dados, né, de literatura, de que essas condições precisam ser estabelecidas. No nosso trabalho, a gente está estudando isso, estabelecendo, já colocamos um protocolo doméstico, mas nossos dados vão ser apresentados em breve em publicação. Mas aqui tem alguns dados teóricos, né, assim, teóricos não, de literatura, que já foi estudado para a conversão do THCA ao THC e o CBDA convertido a CBD. Claro que isso varia em quantidade de matéria-prima, da massa que matéria-prima, como que ela é colocada na estufa, no ambiente doméstico seria feito em forno doméstico, né? Normalmente se recomenda usar um forno elétrico quando é feito em casa, porque o forno comum a gás, ele fica muito quente, então você não consegue temperaturas mais baixas, então isso tudo tem que ser padronizado. Na produção, a gente, então, após essa colheita, preparação da matéria-prima, vai ter que ser obtido o insumo farmacêutico ativo vegetal, o IFAV, que é esse que vai ser empregado na formulação de um extrato, né? No caso da produção laboratorial, tem vários processos extrativos que podem ser empregados, como extração de Soxhlet, extração por fluidos supercríticos, com CO2, por exemplo, prensa, ou também por destilação. Então, no nosso trabalho, né, quando a gente, no projeto de extensão, que a gente dá apoio para o paciente, a gente vem trabalhando com Soxhlet e com fluido supercrítico. E aí a gente consegue, a partir da matéria-prima cultivada pelo paciente, em geral, produzir extratos, quando é rico em CBD, de 20 a 35 miligramas por ml. Mas, claro que essa produção depende, né, do que a pessoa está acostumada a utilizar, da matéria-prima e da quantidade que se tem. Mas esse trabalho a gente ainda está em andamento de estabelecer essas técnicas laboratoriais. Na produção doméstica, quando o projeto começou, então, foi possível estabelecer uma divisão de tempos, né, antes do farmacannabis e após o farmacannabis. Antes do farmacannabis, o que a gente fez foi uma observação do que os pacientes já faziam, inclusive levando os pacientes para dentro do laboratório, nos mostrar como era feito, né? Então, inicialmente, ele fazia uma decocção, triturava a planta
pegaram técnicas, né, que está disponível aí na internet. Essa técnica de produção, por exemplo, ela tem vídeos que ela é empregada na Índia, por exemplo, que é a produção que eles chamam de kiff. Então, congelar essas flores. No caso, né, da preparação doméstica, eles compravam gelo seco, colocavam nessa sacolinha aqui, nessa bag com furinho, seria como um tamis flexível aqui, e colocava o gelo seco, as flores, agitava para coletar isso que eles chamam de kiff, que é o triturado das flores de cannabis. Né? Aqui no caso, porque levar o gelo ao seco, a matéria-prima fica friável, e esses tricomas também, que é resinoso, ele fica bastante sólido e friável para ser coletado. É uma técnica de preparação que se perdia muito, gerava muito material particulado na preparação, e do ponto de vista microbiológico de higiene também não é muito adequado, porque limpar essa sacolinha é muito difícil e se perde muito para o ambiente. Esse triturado era misturado, e algumas pessoas ainda preparam assim, né, misturado com óleo, e aí esse óleo fica em decocção, sendo aquecido por horas. Existe uma panela, já que os coletivos importaram, que chama Magical Butter, que é de fazer manteiga. Então, é uma panela elétrica em que você tem uma hélice que ela homogeneiza periodicamente. E aí, após o período lá de decocção, se obtinha esses extratos. Após o farmacannabis, né, nós propomos que os pacientes mudassem sua preparação doméstica para a extração em etanol. E aí foi feito, inclusive, um vídeo de orientação.
Então, esse vídeo foi produzido orientando os pacientes a fazer extração alcoólica para melhorar o rendimento e diminuir essa possibilidade de contaminação microbiana também. Então, nós temos uns dados aqui até 2018, em que antes dessa orientação, 11 preparações que acompanhamos deram esses teores de canabinoides. Aqui pode ver a faixa, né? Então, os pacientes, quais as dificuldades, né, encontradas? Os pacientes não descarboxilavam a matéria-prima e tinham um rendimento muito baixo. Isso foram 8 preparações domésticas feitas já com orientação da extração alcoólica. Foi verificado que melhorou em termos de descarboxilação, então a gente teve menores teores dos ácidos e maiores teores dos neutros, né? Ainda não teores compatíveis com produtos importados, mas os teores já melhorou bastante só de diferenciar, né? De mudar esse processo extrativo em ambiente doméstico. Esse, por exemplo, já é de 2019, um acompanhamento com uma família, uma produção doméstica, em que foi produzido entre 3 mães, elas cultivaram e prepararam essa planta aqui, mostrando que é um ambiente doméstico de preparação. Seguindo a orientação apresentada no vídeo, o extrato analisado, o extrato que eu analisei, deu 23,6 de CBD e 16,7 miligramas por ml desses canabinoides, então com baixos teores dos ácidos. Esse extrato é utilizado por uma criança que tem síndrome de Rett, utiliza 0,3 ml por dia, né, nessa ocasião desse extrato, estava com uma dose de CBD de 0,5 miligramas por quilo, tá? E de THC 0,3 miligramas por quilo. Segundo a mãe, tinha percepção de melhora. Além do apoio na preparação, nós fazemos também o monitoramento dessas terapias. Então, recentemente, a gente publicou o método de quantificação, que a gente desenvolveu e validou o método de quantificação desses canabinoides em extratos medicinais e resinas. Nós analisamos tanto os produtos importados como produtos nacionais. Foi verificado, primeiro assim, a gente desenvolveu o método, né, com padrões de referência, validou esse método e aplicou esse método às amostras. Então, nós verificamos, por exemplo, que todos os extratos que eram importados tinham um perfil de CBD, por exemplo, que tinha muito pouco THC. Isso é um exemplo de inclusive, um extrato que é THC free, né, que é vendido como THC free. Esse diazepam aqui foi o padrão interno utilizado. E aqui, obviamente, que é um cromatograma sem a diluição para mostrar realmente essa proporção. Esses cromatogramas com teores altos, né, foram devidamente diluídos para quantificação de acordo com a nossa curva de calibração. Esse é um extrato artesanal nacional, né? É importante diferenciar porque nós temos extrato artesanal produzido em ambiente doméstico pelo próprio paciente e nós temos a comercialização de produtos nacionais que se supõe que a produção é artesanal. Tá? Então, isso é um produto que foi comercializado de origem nacional. Em relação aos teores, nós tivemos que diferenciar perfis, houve uma grande variabilidade dos produtos nacionais. A gente tinha produtos que eram majoritariamente THC, poucos produtos que eram majoritariamente CBD, mesmo assim com teores muito baixos, produtos que só tinham traços de canabinoides, então muitos eram negativos e alguns com traços, e resinas de THC, né, com teores bem altos de THC. Enquanto os produtos importados eram todos perfil rico em CBD, baixo THC ou resinas, também perfil CBD e baixo THC. Aqui uma figura mostrando, né, em preto aqui os produtos importados e em cinzinho os produtos artesanais. Então, a comparação aqui
nesses extratos com teores, né, comparando aqui os teores totais de CBD e THC. Então, o que é o total? É a soma do CBD com CBDA, né? E o THC mais o THCA seria aqui equivalente aos teores de THC total, e mostrando essa relação também, né? Que, por exemplo, se fosse seguir o guideline forense, nós teríamos que todos esses produtos artesanais seriam perfil drug type, né? Embora eles sejam utilizados com finalidade medicinal, e nos Estados Unidos não se faz uma diferenciação atualmente, né, da planta em relação à propriedade farmacológica, né? Essa diferenciação é de acordo com para classificar, por exemplo, plantações de cânhamo ou suplemento alimentar. Aqui ainda a comparação de médias e desvio padrão dos teores, né, aí de CBD, THC, CBDA, THC, a ICBN nesses produtos importado e nacional. Nesse ano de 2020, eu peguei um dos resultados para exemplificar, né, que muitas vezes para o paciente nós temos observado que é melhor o paciente fazer em casa, mesmo com o risco de não ter a melhor produção, mas fazer em casa do que comprar produtos clandestinos. Inclusive de ONGs, que muitos não são clandestinos, são de organizações não governamentais, mas que muitas vezes não tem aqueles teores, aquele perfil do que é apresentado, do que é oferecido. Então, aqui um exemplo de um extrato de cannabis de origem de Friburgo, que o paciente que nos procurou pagou R$400, mais R$40 de frete, e esse extrato tinha apenas traços, que inclusive eu falo traços, mas estava abaixo do limite de detecção do método, ou seja, pode ser que nem seja canabinoides, sejam interferentes, que estão abaixo do limite de detecção do método. E esse produto que foi produzido por paciente, essa família com apoio do Farmacannabis, produziu em casa, ambiente doméstico, um extrato que deu 9 miligramas por grama de CBD e 4 miligramas por grama de THC. Então, também não é um extrato com alto teor de CBD, mas é algo que, em ambiente doméstico, tinha o marcador farmacológico, né? Então, mostrando, né, essas diferenças que têm que ser pensadas aí no cenário atual. Os desafios de implementação dos tratamentos farmacêuticos, e aí estou especificando, né, o tratamento farmacêutico controlado, primeiro é a matéria-prima e a regulação de cultivo, que nós não temos regulação de cultivo no Brasil. Então, isso, para que se tenha matéria-prima, é preciso cultivar e é preciso ser autorizado a cultivar. Em segundo, vem os materiais de referência. Nós não produzimos padrões de referência certificados de canabinoides e é muito caro, principalmente atualmente, nesses tempos de pandemia, em que a importação é muito cara e muito demorada. Então, para fazer esse controle de qualidade e controle de processo, tanto a produção quanto monitoramento e controle de qualidade, nós dependemos de material de referência, padrão de referência certificado. Isso nós não temos no Brasil. Em terceiro, os estudos clínicos, né, que embora se tenha alguns estudos clínicos concluídos, inclusive medicamento registrado pelo FDA, nós não temos, a gente tem estudo clínico para tratamento de espasticidade da esclerose múltipla, com extrato com aproximadamente valores equivalentes de THC e CBD. Nós temos CBD, canabidiol, para controle de convulsões. THC, né, dronabinol, como antiemético, e oxígeno, aumento de apetite em pessoas, tratamento oncológico e também portadores de HIV, já no estágio da doença.
Mas a gente não tem estudo clínico concluído com medicamento registrado, por exemplo, para Parkinson, para dor neuropática, para uma série de outras enfermidades, para Alzheimer, uma série de outras enfermidades em que as evidências, né, as experiências pessoais e até de experiências de estudos de caso, de médicos, têm resultados promissores, mas não há estudos clínicos concluídos mostrando, inclusive, o protocolo farmacoterapêutico de doses e regimes de doses para essas enfermidades. E, por último, o desafio é melhorar esse custo e acesso que engloba tudo isso que foi falado, né? Todas essas questões. Algo que eu gostaria de concluir essa palestra é com essa reevolução, né? É uma evolução e também uma revolução da questão da analítica, né? Nós mostramos eu consigo mostrar com a minha equipe nesse projeto, que é possível usar a analítica, né, no apoio ao autocuidado, que eu definiria isso como a função social das análises químicas, né, a função social da analítica. E que também a gente tem que atender a questão corporativa, então a função industrial da analítica. Então é preciso ter um balanço, ter um equilíbrio em que as análises, a analítica, as análises químicas, ela cumpra essas funções. Nós precisamos ter produtos farmacêuticos, acesso a esses produtos, e somente com o apoio analítico é possível, né, com a ferramenta, com a instrumentação analítica, é possível se tornar isso realidade, melhorar o acesso à terapia e melhorar as condições da terapia, mas também é preciso a gente ter condições analíticas para que ela cumpra a função social da terapia individual, da terapia familiar, em levar informações para quem opta por essa via também, né? Então, pensar, isso tem que ser avaliado como que é a melhor forma, é isso que a gente faz no projeto, vendo os problemas, né, as desvantagens, as limitações, os desafios e o que se pode ser alcançado. Então, eu deixo como provocação essa questão a se pensar, que eu não tenho resposta, o projeto ainda não tem resposta, mas começar a pensar nessa função social da analítica e a função industrial da analítica, como manter esse equilíbrio. Eu concluo agradecendo a oportunidade e o convite da Analítica para esse webinar. Deixo aqui a página no Facebook do Projeto Farmacannabis. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloquei esse vídeo e coloco outros materiais. E também o Instagram, a conta no Instagram, em que a gente também faz divulgação do projeto Farmacannabis. Obrigada.